de Luz, que está com você todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, aqui na rádio Estúdio A FM. Ouça-nos pela internet acessando o site da rádio no endereço www.estudioafm.com. Nesse bloco do programa, apresentamos o quadro Tema Livre, onde desenvolvemos um tema enviado por nossos ouvintes sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Se você tem dúvidas sobre um determinado assunto, envie-nos a sua sugestão ou a sua dúvida através do WhatsApp 989659829 e falaremos neste quadro sobre o tema que você, ouvinte, nos enviar. Visite também a nossa página no Facebook para ver o nosso programa ao vivo, facebook.com/mogiuzei. Vou repetir, facebook.com/mogiuzei. Hoje nós falaremos sobre o tema Prática do Bem. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, ao tratar do assunto da prática do bem, nas questões 629 em diante, ali os Espíritos dispõem sobre o bem e o mal. Definem o bem como sendo tudo o que é conforme a lei de Deus e afirmam que fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Questão 630. Informam igualmente que é necessário ao homem fazer o bem no limite das suas forças. Questão 642. E que não existe quem não possa fazer o bem. Que não há um só dia na existência que não ofereça oportunidade de praticar o bem a quem não se ache cego pelo egoísmo. Questão 643. Embora Kardec tenha tratado com os espíritos sobre o bem e o mal, nas questões 629 a 646, é em outro tópico do livro dos Espíritos, quando trata das fatalidades que os espíritos deixaram curiosa mensagem sobre a prática do bem. Na questão 860, Kardec pergunta: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer o que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Resposta: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Dessa forma, concluímos que o egoísmo é um obstáculo à prática do bem e podemos avaliar o quanto somos ainda presas do egoísmo, medindo a quantidade de bem que estamos praticando. Vale lembrar que, segundo o ensinamento dos Espíritos, todos os dias surge oportunidade para fazer o bem. Então devemos nos vigiar para saber se todos os dias praticamos o bem de alguma forma. Desinteressadamente, ajudamos alguém hoje? É muito bom, né? Porque é assim, muitas vezes a gente ouve, ou às vezes até a gente, né? Porque a gente tem aquela pontinha de egoísmo ainda, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu ajudei fulano de tal, mas quando eu fui pedir um favor para fulano de tal, esse fulano de tal falou que não podia me ajudar, e aí a pessoa acaba falando: mas aquele dia que você precisou eu te ajudei, né? Então às vezes a pessoa acha que ajuda, mas ela parece que precisa ter alguma coisa em troca, que ela acha que a pessoa tem obrigação de
de dar alguma outra, né? Ah, eu ajudei você, agora você tem que me ajudar. E as coisas não são assim, né? Quando você ajuda, você não pode ajudar e esperar com, como diz, né, com a outra mão. Ah, eu ajudei, mas daqui a pouco, se eu pedir alguma coisa para fulano, eu vou ter porque eu ajudei ele aquele dia. E as coisas não são bem assim, não é verdade? Nós muitas vezes temos dúvida, será que eu estou fazendo bem? O que é fazer o bem? E nós vamos lá novamente voltar a Jesus, quando ele nos disse há mais de 2000 anos, fazer o bem, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro vos fizesse. Fazer o bem é nós nos colocarmos no lugar do outro. Porque muitas vezes não é apenas ajudar de qualquer forma. Às vezes o que nós precisamos, muitas vezes, é ouvir um não, né? Como a mãe, o pai, fala um não para o filho na hora certa. Então é se colocar no lugar do outro. O que, se eu tivesse no lugar do outro, o que iria me ajudar? Então aí nós vemos também que todos nós podemos fazer o bem, como está dizendo o texto. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Aí os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quem de nós não tem condição de praticar alguma benevolência, ou seja, alguma ação, algum ato que vai gerar um bem? Um bem para o próximo, um bem para nós, tudo isso é benevolência. Então, sermos indulgentes é nós aceitarmos muitas vezes um companheiro difícil, uma companheira difícil, um filho difícil, aceitando, apesar dos seus defeitos, na medida do possível, procurando ajudá-lo. E precisamos também ser indulgentes conosco mesmo. Muitas vezes nos autoflagelamos, nos punimos em demasia, que não nos ajuda em nada. Importante é lembrarmos que todos nós somos espíritos em evolução, iremos cometer erros, enganos, equívocos, mas nós progrediremos. Em algum momento nós fomos criados simples e ignorantes, mas predestinados ao progresso. Então, cedo ou tarde, nós evoluiremos. E no texto também está dizendo, e aqui lembrei uma questão do Livro dos Espíritos, diz assim na questão 642 do Livro dos Espíritos: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus? Os Espíritos respondem que não, que nós seremos responsáveis pelo mal que nós demos causa, pelo bem que nós poderíamos fazer e não fizemos. Então, muitas vezes nós dá um auxílio para um jovem que está quase se perdendo, muitas vezes. Obviamente, se ele se perder, a responsabilidade maior é dele, mas se nós tivermos condições de orientá-lo, pode ser um jovem, um vizinho, uma pessoa desconhecida, todo o bem que nós pudermos fazer, nós devemos fazer, porque senão a responsabilidade de não termos praticado o bem também conta em parte na nossa conta também. Então qualquer um de nós podemos fazer o bem. Desinteressadamente. Ocorre que muitas vezes nós atraímos para nós pessoas tão egoístas quanto nós, né? E ao atrairmos para nós pessoas assim tão egoístas quanto nós começamos a esperar daquela pessoa que ela retribua aquele bem que nós eventualmente fizemos a ela. Pode ser num relacionamento, pode ser num relacionamento relativamente passageiro, pode ser até num casamento, né, no qual a pessoa se casou interessada na proteção da outra pessoa. Então, egoisticamente, ela se interessou pela proteção daquela outra pessoa. E a outra pessoa não estava pensando isso. Egoisticamente, aquela pessoa pensou apenas em usufruir da companhia da outra enquanto ela precisou. E quando a outra vai embora, então, aí o egoísta sofre.
o egoísta quase morre, e o egoísta às vezes quer dar cabo da vida. Então, é preciso nós observarmos aquilo que nós comentamos no início do nosso programa. Nós somos espíritos. O reino que nós vamos viver, o reino de Deus, não é deste mundo. Deste mundo apenas estamos passando por experiências para a nossa evolução espiritual. Voltamos a repetir. Então, todos esses desafios pelos quais nós passamos são consequências naturais da necessidade que temos de afastar de nós este egoísmo, afastar de nós estas imperfeições, para que o nosso espírito então possa galgar mais um degrau. Alguém mais deseja falar? Quando nós tratamos, até o José estava falando no bloco anterior, nós tratamos o papel que nós cumprimos aqui. Aí até o José estava falando, não, nós vimos aqui para pagar dívidas, ressarcir a lei. Sim, a gente fez também, mas isso é uma consequência dos atos que cometemos no passado. Mas o objetivo maior, nós já falamos aqui muitas vezes, é evoluir. Agora, quando nós vemos esse texto aqui, ele fala, o objetivo único da vida é o bem, é fazer o bem. E se a gente for pensar, está resumido nisso. Porque não existe outro objetivo senão fazer o bem. Porque quando nós produzimos o mal, nós nos damos mal. Quando nós produzimos o bem, nós nos sentimos bem. Não é? Nós nos sentimos plenos, tranquilos, dormimos sossegados, com a consciência tranquila. Agora, quando nós produzimos o mal, alguma coisa não está bem. E até a gente fala assim, eu sei que fiz o mal, talvez eu não saiba a extensão do mal que eu produzi, mas eu sei que não fiz o bem, que eu produzi sim o mal. Porque quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem, como eu disse. Agora, quando nós fazemos o mal, ainda que não saibamos, como eu disse, a extensão, nós nos sentimos chateados, alguma coisa lá dentro não está muito bem, não deixa a gente ficar tranquilo. Né? Então, é como diz o texto, o bem é o único objetivo que nós temos na vida. E para fazer o bem, nós precisamos aprender. Às vezes, nós já comentamos isso aqui também, às vezes nós achamos que estamos fazendo o bem, mas não estamos. Não tem muito problema, nós precisamos fazer sim, segundo aquilo que a nossa consciência nos determina. Aquele feeling, aquele sexto sentido é importante, mas isso também não nos desaconselha a estudarmos, a procurarmos saber qual é realmente a melhor forma de fazermos o bem. Então, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, há que amar a nós mesmos para que possamos amar o próximo, né? E assim amar efetivamente a Deus. Então, se nós fazemos algo que possa prejudicar alguma pessoa, então não estamos fazendo bem. Então precisamos prestar muita atenção nesse detalhe. Será que a minha atitude está prejudicando esta ou aquela pessoa? Então, nós temos que nos preocupar com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Já dissemos isso aqui, e essa é recorrente, não é isso, mas é verdade. Porque às vezes nós estamos prejudicando a terceiros sem o percebermos. E, como eu disse, isso gera em nós um sentimento ruim. Alguma coisa não tá bem em nós. Isso. Nós recebemos aqui do nosso companheiro Edelso Augusto, uma mensagem que diz assim: amor é o melhor remédio. É aquilo que falamos no segundo bloco, ou melhor, no primeiro bloco, quando falamos de Jesus. Jesus trouxe para nós aquela ideia de amor, ou seja, tudo tem que ser feito com um sentimento bom,
Nós temos que tratar todos com sentimento bom. Ainda que tenhamos que ser duros, ainda que tenhamos que dizer não, esse não tem que estar eivado, tem que estar cheio, pleno de amor. Porque senão pode, naturalmente, ele vai fazer o bem para a pessoa. O sim talvez fizesse o mal. E ele fala aqui, continua dizendo aqui, a outro não se compare, né? O amor é o melhor remédio, a outro não se compare. Enquanto há rancor no peito, ou no coração, no sentimento, não há, deixa eu ver aqui, mudou, não há doença que sare, ormando Candelária, acho que é o dizer de alguém aqui que o Edelso passou. E de fato, né, enquanto nós não tiramos não buscamos nos reconciliar com os nossos inimigos, enquanto não procuramos fazer o bem, o nosso peito ele fica carregado, ele fica pesado. Então nós precisamos aliviar essa carga fazendo o bem, né? Fazendo tudo o contrário do que fizemos para gerar aquele mau sentimento. Eu acho que a partir do nosso ato, que quando a gente faz alguma coisa e a gente se sente mal com aquilo, a gente não deve mais, né, fazer o mesmo, né? Ter uma outra atitude com relação àquele fato, não é verdade? Porque você faz alguma coisa ruim, se você passa mal, porque quer dizer que você sabe que foi errado ou foi muito em excesso. Então você não vai repetir. Por quê? Porque você não quer passar mal, né? Você não quer ficar mais com aquela coisa no peito. Então aí a gente muda de atitude, né? Muitas vezes é a nossa própria consciência nos cobrando, né? Exatamente. Só vou falar uma coisa assim, que o homem erra por ignorância. Ele erra e não sabe todo o mal. O homem que faz o mal, ele não sabe que está fazendo mal. Não sabe. Haja visto a quantidade de pessoas que praticam determinados comportamentos que não condiz com os ensinamentos de Jesus. E quando nós temos o Evangelho como referência, e nós temos exemplos de pessoas que se doaram, vieram, não, fulano é missionário, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, e tantos outros anônimos que existem no mundo, né, que trabalham em prol dos outros. Quando nós falamos de fazer o bem, vamos fazer uma autoanálise do nosso comportamento. O quanto de bom eu faço para o outro, o quanto de bem eu faço para o outro, para o meu semelhante. Eu ajudo alguém, aí nós vamos começar. Será que dá para contar no dedo? Será que nós já paramos e refletimos sobre o nosso comportamento? É isso, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, é todo ele para nos aprendermos a nos relacionarmos com os outros. E o bem, ele faz parte da nossa existência. O mal, o que é o mal? É a ausência do bem. Quando nós estivermos o bem, que o Calixto falou, quando a pessoa tem o bem dentro dela, ela vive diferente, dorme diferente, tem uma saúde talvez mais equilibrada, porque ela pratica o bem, ela tem a consciência que ela está fazendo aquilo que a lei de Deus pede para que nós façamos, né? Então, precisamos observar esse comportamento para que nós possamos entender, né? Então, e tendo a nossa consciência, todo o mal que é praticado, a criatura que ainda está praticando o mal para o outro, ela não sabe, ela não conhece, ela não sabe que está fazendo o mal, por isso que ela pratica o mal, porque o dia, pode ter certeza, o dia que toda a humanidade tiver essa consciência, não existirá mais mal no mundo. Nós viveremos aquilo que nós aguardamos e todas as religiões pregam, viveremos no paraíso. Todos querem viver no paraíso,
Mas muitas vezes nós só pensamos naquele que mata, naquele que estupra, naquele que saqueia uma viúva, né? No corrupto, né? Nós só pensamos neles. Será que nós também não damos a nossa escapadinha também de vez em quando? Será que de vez em quando nós não pensamos mal de alguém? Até por pensamento nós erramos. Por pensamento nós desejamos o mal para outra pessoa. Muitas vezes por uma fechada no trânsito, né? Então, são mil e uma atitudes que nós ainda fazemos e já poderíamos ter eliminado de nós. Mas devido à nossa imperfeição ainda, devido à nossa pequenez em relação à prática desses ensinamentos de Jesus, nós temos dificuldade ainda em viver no bem, como Jesus espera que todos nós viveremos um dia. Você está ouvindo o programa Quinta de Luz pela Estúdio A FM. Nós vamos para o intervalo e já já nós voltamos.